E eu vou direto com um caso que você viu ao vivo aqui no Balanço Geral, um caso que chocou a nossa região. Um duplo assassinato, um duplo homicídio, que acabou tirando a vida do empresário Rogério Salomão, 52 anos, e da advogada dele, Lilian Cláudia Jorge, de 50 anos. Agora, eu volto ao vivo com o Guilherme Campos, que tem mais detalhes sobre as novidades desse caso. E olha, inclusive a polícia que ainda procura pelo autor do crime e o comparsa dele, que ontem acabou preso pouco depois do crime. A informação foi confirmada ontem, o Gui trouxe tudo ao vivo pra gente. Gui, conta agora em detalhes, por favor. É isso, Valentim. O principal suspeito de cometer esse duplo homicídio que aconteceu em Jardinópolis é o Carlos Alberto Orioli Salomão, de 42 anos. Ele também é empresário e é irmão por parte de pai do Rogério Salomão. Valentim, essa informação foi confirmada pelo delegado de Jardinópolis, André Baldock, que está à frente desse caso. Então, Carlos Alberto Orioli Salomão, de 42 anos, empresário, é o principal suspeito de ter matado o irmão Rogério Salomão e a advogada Lilian Cláudia Jorge. Ele ainda não se apresentou até o momento e a investigação segue para tentar identificar o segundo autor desse crime, Valentim. Daqui a pouco a gente traz detalhes, porque ontem nós falamos ao vivo no Balanço Geral que a polícia, chegou a prender um homem identificado como Diego, que seria o irmão ou sobrinho do assassino. E aí daqui a pouco a gente traz informações para explicar o que aconteceu com esse homem. Agora, Valentim, em relação ao crime, esse caso aconteceu ontem em Jardinópolis, num galpão desativado, onde funcionava um mercado. E esse crime, então, teria acontecido por uma desavença entre os irmãos por conta de herança. Hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagem acompanhou os velórios do Rogério Salomão e também da advogada Lilian. O corpo do Rogério Salomão está sendo velado no velório da Saudade, aqui em Ribeirão Preto, e o corpo da advogada no velório do Bom Pastor, aqui também na cidade. Ninguém quis gravar entrevista e os sepultamentos estão marcados para daqui a pouco, à 1h30 da tarde. Valentim, um caso que chocou a região. A Polícia Civil de Jardinópolis investiga se Carlos Salomão, principal suspeito de matar o irmão e a advogada, teve ajuda no crime. Isso porque 14 cápsulas deflagradas foram encontradas no local e indicam que foram utilizadas duas armas diferentes, uma pistola 9mm e uma pistola 180, Valentim. Nós continuamos acompanhando esse caso, que agora a Polícia Civil tenta chegar no assassino, que o principal suspeito é o irmão do Rogério Salomão, e a polícia tenta descobrir se ele teve ajuda. Ontem, então, o Diego chegou a ser preso, mas acabou sendo liberado. Ele foi preso porque se envolveu em um acidente, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Ele negou que tivesse qualquer participação nesse crime, mas chegou a ser preso, foi levado para a delegacia e prestou depoimento. O Rogério foi morto, então, durante uma reunião com o irmão por parte de pai. No galpão estavam o Rogério Salomão, a advogada dele, e aí o Carlos também estava lá nesse galpão. Eles estavam lá para negociar esse imóvel que já ficaria para o Rogério Salomão, e o Carlos não aceitava, ele não concordava com isso, e aí já foi para lá armado, Foram encontradas cápsulas de duas pistolas, então por isso a polícia acredita que o Carlos teve ajuda de uma outra pessoa. E aí foram mais de 10 disparos, eles chegaram a ser socorridos, foram levados para o pronto-socorro de Jardinópolis, mas não resistiram. O Carlos, o principal suspeito, irmão por parte de pai do Rogério Salomão, ainda não foi encontrado, E ainda não tem também um advogado, e a gente continua acompanhando todos os detalhes. Hoje à tarde o delegado seccional deve dar uma entrevista sobre isso, que daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa história. A OAB se manifestou, pede uma investigação rigorosa. A advogada foi morta durante o trabalho, ela estava trabalhando quando foi morta, então estava ali tentando uma negociação com os dois irmãos, e aí um deles, o Carlos, estava lá armado, não concordou com a divisão de bens, e aí matou o irmão e a advogada. Então nós vamos continuar acompanhando esse caso e a qualquer momento mais novidades aqui no Balanço Geral.
Eu volto com você, Valentim. O Gui, continua comigo, eu vi imagens ali também do Cemitério da Saudade. A informação é que os corpos, eles estão sendo velados em Ribeirão Preto. Nesse momento foram levados de Jardinópolis até Ribeirão, Gui. É isso, né? O velório acontece aqui tanto do Rogério Salomão quanto da advogada Lilian, velório lá no Cemitério da Saudade, né? Um velório que fica ao lado ali do Cemitério da Saudade, o outro velório que fica ali ao lado do Cemitério Bom Pastor. Então, esse crime aconteceu no final da manhã de ontem, né? Eles foram mortos com mais de 10 disparos, né? 2 pistolas, uma pistola 380, né? E uma 9mm, né? E aí os corpos foram trazidos aqui para Ribeirão, demorou muito, né? Então, esse crime aconteceu no final da manhã de ontem e os velórios começaram hoje por volta das 9 horas da manhã. Do Rogério Salomão por volta das 9 horas e da Lilian às 10 horas. E os sepultamentos estão marcados, né, para 1h30 da tarde, tanto do Rogério Salomão quanto da Lilian. A gente tentou conversar com parentes, né, com advogados, mas ninguém quis gravar entrevista, claro, todos abalados com essa história, né, Valentim? E a gente agora vai continuar acompanhando esse caso porque a polícia está trabalhando para prender, né, o principal suspeito de cometer esse duplo homicídio. Então, o delegado de Jardinópolis já passou algumas informações para a polícia, né? Foi isso que aconteceu, uma briga por causa de herança, né? Uma briga dos 2 irmãos e a advogada estava ali trabalhando e também foi morta, né? Então o Carlos não aceitava a divisão ali de bens, né? Principalmente desse galpão que ficaria para o Rogério Salomão, um galpão onde funcionou o mercado da família. A gente conseguiu apurar que são 4 irmãos, então um está preso por roubo de carga, o Rogério Salomão foi morto, o Carlos, então, está foragido, é o principal suspeito de cometer esse duplo homicídio. E aí um outro irmão estava no velório do Rogério Salomão. A gente tentou conversar com ele, mas ele não quis gravar entrevista. Eu volto com você, Valentim. Muito obrigado, nosso Guilherme Campos. Daqui a pouco, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil também deve falar ao vivo aqui no Balanço Geral, porque essa advogada, como reforçou muito bem o Gui Campos, foi assassinada durante o trabalho, o exercício da profissão dela, e ela acabou, infelizmente, nessa briga entre os irmãos, ela acabou sendo vítima também.